Olá pessoal, eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do UOL Festival. Comigo o Roberto, que é um grande especialista em relações de consumo e inovação, CEO do Grupo Padrão. Roberto, tudo bem? Ótimo, maravilha. Um evento aqui maravilhoso. Quantas pessoas estão presentes, Roberto? 5.000 pessoas espalhadas tanto aqui pelas arenas, como também vários pontos da cidade, visitando empresas que realmente têm um foco em inovação. Uau, o grande evento de inovação do país hoje, né? Sim, a ideia é a gente fazer aqui o grande clube de inovação, para mexer com as pessoas, para trazer a cultura de inovação num país que precisa urgentemente inovar, agregar valor e produzir mais. Ou seja, o mesmo que a gente ganha hoje, multiplicar por 10, para a gente poder realmente multiplicar a velocidade de todos os anos que a gente perdeu. Então agora é uma corrida clara, porque só está sobrevivendo no mundo os países que têm uma capacidade de inovar e criar uma geração de empreendedores que realmente procurem quebrar regras, quebrar modus operandi e realmente transformar um país. Você falou isso daí, né? A questão da importância nossa, o que a gente viu, acabou de ver o ranking, o Brasil perdendo 2 posições no ranking de inovação mundial, né? Por que que isso acontece? Por que tão difícil? Será que é difícil? O que acontece para o Brasil não se posicionar melhor nisso daí? Tem um povo tão criativo por natureza, mas a gente está aí amargando essa queda no ranking. Por que isso acontece? Eu inverteria a pergunta, eu diria por que não deveria acontecer? Nós temos realmente um país totalmente anti-inovação. Vamos colocar alguns pontos claros. O Brasil é o último colocado nas Olimpíadas de Matemática. Então significa que o nosso sistema de educação, né, morreu. Se a gente não consegue formar físicos, matemáticos, desenvolvedores, programadores, especialistas em computação, etc., na tal economia criativa, não vai aumentar o valor. Olha que paradoxo, Paulo. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. Eu convido todo mundo a dar uma visitada. O Starbucks lançou uma nova rede chamada Starbucks Roastery, que é uma espécie de Italy de café, gigantesca. Você tem um menu de cafés especiais. E você vai pegar no menu, está escrito assim: café da Costa do Marfim, café do Quênia, café do Peru, café da Colômbia, mas não tem nenhum café brasileiro, o maior produtor e exportador mundial de café. Ou seja, nós não temos consistência, não temos qualidade, nós não temos o reconhecimento do café que a gente faz. Agora começam a pular empresas muito bem colocadas, mas que tal a gente pegar e ganhar o mundo pela qualidade do nosso café? A marca café, das marcas que nós conhecemos aqui dentro, estarem estampadas lá fora. A gente tem que colocar, o Brasil é muito pequeno para ficar só para brasileiro. O Brasil tem que conquistar o seu lugar no mundo. Tem que ter marcas globais conquistando o mundo. Está acontecendo esse movimento um pouco agora. A gente assiste a Natura comprando a Avon, a DASA usando e abrindo mais laboratórios na Argentina. As marcas brasileiras têm que conquistar o mundo, porque senão só vem os gringos para cá, conquistam um terreno aqui dentro e fica muito difícil a gente conseguir ter uma capacidade de competitividade para comprar o que está acontecendo lá fora. O que precisa fazer então para a gente dar esse salto qualitativo? A gente precisa entender, startups são modas, são clichê. Várias vão morrer, infelizmente. A gente está 12 anos atrasado nisso. A gente agora está com a faca, o queijo, a goiabada na mão para fazer diferença. Fala, por que agora e não antes? Muito simples. Quando o mundo quebrou em 2008 e nós tivemos a taxa de juros chegando a quase zero, um monte de investidor falou assim: eu não vou pegar e investir meu dinheiro para render 1% ao ano. E começou a buscar novas formas de investimento em todas aquelas empresas que podiam ser os novos Googles da época e tudo mais. A gente verifica como está isso aqui hoje. Isso aqui então virou escala global. Por outro lado aqui, agora com a crise, o pessoal começa a ver isso aqui, com juros caindo, imagina os juros chegando a 5%. 5% não é retorno. Se a gente quiser mais, a gente vai ter que arriscar mais. Exato. Então você vai ter que ter uma estrutura de crédito, uma estrutura de educação, uma estrutura de compliance para pegar e dourar essas empresas que têm boas ideias. Uma parte de desenvolvimento do brasileiro é falha, a parte de programação é falha. Quantos criadores de algoritmo a gente conhece? Cientista de dados a gente não tem. É algo que você tem que pensar. Então, para criar todo esse modus operandi, vai demorar tempo. Assim como eu falo, precisa investir em educação. Legal, daqui 30 anos a gente vai ser alguém. Mas tem que começar o trabalho hoje. Como a gente trabalha num mundo que você é especialista melhor que ninguém, colaboração,
Ou seja, não adianta eu fazer. As empresas se enganaram durante muito tempo. Eu vou fazendo labs. O estudo que eu recebi ontem, 90% dos labs feitos nas empresas falham, morrem. E por quê? Porque muitas não é só falar eu tenho um laboratório porque é modismo. A empresa tem que ter o DNA de deixar as pessoas errarem. É uma coisa muito... Correr risco, né? Sim. As empresas têm medo de correr risco. Total. Mas no Brasil, quem precisa correr risco? Você tinha uma reserva de mercado, as empresas preferiam investir o seguinte, ou ter uma medida provisória que protegia ela do concorrente, né? Ou assim ser participante de licitação. Vocês começam a verificar os principais setores da economia, tem 2 ou 3, e outros setores ficam muito pulverizados em cauda longa, então a consolidação ainda não veio. Uma medida provisória de liberdade econômica foi lançada agora. Agora que a gente está pensando em dar liberdade econômica, que tal diminuir a burocracia? A gente começa a pegar e verificar, nós temos várias... O pessoal acha que empregos são aqueles subempregos. Não! Infelizmente, nós temos 13 milhões de desempregados que hoje, para entrar no mercado de trabalho, eles vão precisar o quê? Ter toda uma repaginação para a gente ver como que a gente vai poder inseri-los no mercado de fato, para gerar valor. Né? Não é simplesmente pegar, se aquele pessoa dependente de Bolsa Família, não, o cara tem que produzir para a sociedade, e pode produzir, inclusive onde que ele está. Você tem uma série de empreendimentos sociais que pode fazer o Nordeste ser uma área altamente próspera. Como? Isso que é o seguinte, a Califórnia era, por exemplo, o maior deserto dos Estados Unidos. Hoje é a fazenda dos Estados Unidos. Tudo é possível. Agora, o ponto é o seguinte, é o ecossistema. A educação precisa mudar, as faculdades têm que trabalhar pró-empresas. Não adianta fazer um currículo que não interessa para ninguém. A gente tem que pegar e colocar toda uma sinergia para fazer com que a universidade, o aluno lá, já saia fomentando empresas, inclusive antes de se formar. Não esquece que a gente fica falando dos grandes exemplos de fora. As pessoas que nas faculdades, a primeira coisa que os Estados Unidos têm um espírito de independência. Não adianta falar, a gente quer evoluir, temos que copiar exatamente o modelo americano, não tem outro. A Europa, infelizmente, agora não tem uma capacidade de geração de negócio. E não adianta falar em China, porque é tudo que a gente não deve copiar. Não tem como, a gente não tem um país onde as pessoas trabalham 12 horas por dia, 6 dias por semana. Isso é outra realidade, outra forma, outro mundo. Uma ditadura. Funciona em um lugar, não necessariamente vai funcionar aqui, né? Se copiar vai dar errado. E nós somos uma cultura ocidental, então se for entender, se a gente tivesse um regime, uma parte do ensino superior, onde as pessoas dormissem, primeira coisa, sai do seu lugar. Então a pessoa tem lá, com 17 anos, vai para a faculdade, primeiro que ele muda de lugar, ele não vai ficar onde que estão os pais. Então ele já tem uma independência. Ele dorme com um colega. O que ele quer saber? Putz, como que a gente vai ganhar dinheiro? Aí ele bola, o Facebook nasceu onde? Num quarto. Assim, o Google nasceu onde? Num quarto. Um quarto de universidade. As pessoas bolando, fazendo código. Então, que tipo de negócio eu vou poder criar? Onde está esse ecossistema no Brasil? Não, as pessoas não vêm a hora de se livrar da universidade. Pois é. Uma etapa simplesmente a ser cumprida sem um objetivo muito claro. Para ter um pedaço de papel, só isso. Exato. É quase como se fosse um passaporte para poder pensar o que fazer depois. E aí quando você entra na empresa, você vai descobrir tristemente que não vai dar nada todo o esforço que você fez. Vários amigos me chegam e falam, Roberto, eu estou pensando em fazer Harvard ou Stanford, o que eu faço? Não faz. Se você quiser trabalhar no Brasil, nós não valorizamos isso. Não tem onde aplicar o que você aprende em Stanford ou Harvard no Brasil. É absurdo falar isso aqui, mas é verdade. Assim como não adianta a gente ir para o Vale do Silício, muita gente faz caravanas para ir lá. Você vai aprender o quê? Além de jogar vôlei, tirar fotos. Eu vejo isso muito, o pessoal que vai para essas caravanas para o Vale do Silício e volta deslumbrado. E chega aqui e tem uma tremenda frustração. Né, porque o que acontece de repente, não encontra um cenário, não encontra recursos para aplicar aquilo que ele viu lá, mas aquilo lá é um cenário, é outra realidade. Não, é Disney. Negócio de ver que a gente vai fazer Disney, não vai fazer. A gente tem que pegar, nós temos que entender com as nossas ferramentas. Eu gosto de falar, Paulinho, sabe quem é inovador? Quem vive com salário mínimo. É um teste que todo mundo faz. Se você quer entender como que eu faço para pegar e fazer com que a nossa baixa renda compre mais, viva como ele. Vá lá morar como ele. Como que ele aproveita o dinheiro, pouco dinheiro que ele tem, como que ele faz uma compra no supermercado, ou como que ele faz render aquilo o mês inteiro, como ele alimenta os filhos. Esse é o grande milagre. Então falar que o brasileiro não é criativo, nós somos criativos pra cacete. O problema básico é como que eu crio um negócio, o governo complica.
O custo do Brasil é absurdo. Estou falando em reforma tributária agora, que dá medo. Esse laboratório que o pessoal fica falando, vamos criar uma CPMF de 5%, vamos criar um IVA de 25%. Os caras estão loucos. Não tem lugar no nenhum do mundo. Só falar isso aqui. O que vai incentivar o empreendedorismo, vai diminuir. Então, é liberar as amarras do espírito animal que cada um tem dentro de si, para ele poder sair para o mercado e falar, putz, é um país que eu posso trazer. Ou se pega agora o governo de São Paulo, está fazendo várias ações para pegar e trazer investimento para o Estado. Qual o problema que você tem? Pega vários polos como Campinas, tem um polo tecnológico interessante, é a consistência. Bom, acabou a primeira leva, como faz para renovar? Aí esgota. Aí a pessoa fala, onde que eu vou achar novos desenvolvedores? Então é um problema claro entre o pessoal se preocupar em desenvolver esses caras que vão fazer o país do futuro, e nós temos, mesmo na parte social, né, um país que se fala em social, né, e continua sempre regredindo, a gente tem que entender o seguinte: empreendimentos sociais feitos por empreendedores, como estão feitos em alguns locais da Europa, para pegar e permitir a revalorização e a autoestima de onde que ele mora, onde ele está, principalmente no Nordeste, tá? Então, olha como que ele poderia desenvolver o Brasil de outra forma. Mas não é com ONGs, não é com ONGs, é empreendimentos sociais claros, onde que realmente pega o melhor do local para ele ter orgulho de pertencer, e mesmo uma pessoa que migrou para a cidade grande, ele possa realmente desenvolver o seu local. Ou seja, sim, vários exemplos. Com colaboração é fácil ver o que a Espanha está fazendo, o que a Itália está fazendo, o que a França está fazendo nessa parte mais social. Começar a ver os Estados Unidos como grande modelo capitalista de incentivo aos negócios e começar a aplicar aqui. É esse o ponto. E o Brasil tem que assumir a sua posição clara, né, de protagonista global. Um país com a extensão territorial que o Brasil tem, com a população que o Brasil tem, é um império. Não pode ser simplesmente colocado um país da América Latina. Não, nós somos um dos 5 protagonistas do mundo. Queiram ou não queiram, nós temos que pensar grande. E assim, da mesma forma, a gente tem que exportar. Se a gente pensar países como Coreia, como Japão, são países que são do tamanho do estado aqui no Brasil. Como eles têm uma presença mundial, quanto que a gente pode desenvolver de oportunidades se a gente acreditar, né, muito além do futebol, a gente conseguir criar campeões nacionais. Pois é, porque nem o futebol ultimamente está dando muita alegria, né? Vídeo campeonato europeu. De novo, esse é o grande exemplo, Paulo. A gente forma a pedra bruta, o jogador, vai com 12, 15, 18 anos, vai para fora. Esse cara, ele joga naqueles grandes estádios, né, com todo aquele circo armado, ele não quer jogar aqui. E quando você vê aqui os times brasileiros, ou mesmo a seleção, enfim, até ganha algum protagonismo regional, mas quando você se contrapõe numa Copa do Mundo, a gente viu isso na última Copa, né? A gente se classificou super bem, que maravilha o time, né? Chegar na Copa do Mundo foi uma tragédia, né? Porque aí você realmente se contrapôs com quem está inovando no futebol. Você inova em qualquer coisa, né? Em tudo, no futebol, mas a gente não tem heróis. É um outro problema muito sério. Nós não temos uma pessoa que a gente possa falar, esse é brasileiro, eu tenho orgulho. Um ídolo. Nem na política, nem na economia, nem na literatura, nem nos esportes, em qualquer... Eu me lembro nas Olimpíadas, o pessoal usava as músicas do Ayrton Senna para motivar as pessoas. O Ayrton Senna morreu, passou há quanto tempo? 20 e tantos anos. O que a gente conseguiu criar? Nada. Isso é frustrante. Então, quarto século. Então, olha só, é justamente esse tempo que a gente jogou fora na formação do século, em uma época em que as mudanças são exponenciais na velocidade, né? Se pensar um quarto século, não tinha Facebook, não tinha Google, Apple tinha internet pública, comercial. Não tinha smartphone, não tinha nada do que a gente tem hoje, era outro mundo. Não, um quarto de século era um telefone preto ainda, né? Aquelite lá, né? Aquele negócio que tirava, como chama, aquele carnê. Você comprava telefones, pagava $10 mil em Alphaville. Eu me lembro claramente, isso aqui é um carnê telefone. As pessoas ganhavam linhas de telefone de presente de casamento, eu me lembro disso, que era um negócio... Era um DOT. Não, telefone vale mais que um carro, muitas vezes. 20 e poucos anos atrás, a gente tá brincando... comercial ainda, né? A gente começa a falar, olha que o Brasil mudou. A gente, carnê de telefone, você pagava e não recebia. Quando era uma empresa estatal. A gente ganhou velocidade em algumas coisas, mas perdeu em outras. Por exemplo, a educação. Se tivesse um programa de educação 25 anos atrás, coerente, colocado, a gente privilegia o topo da pirâmide.
E o ensino fundamental, quem podia fazer um ensino das pessoas 8 a 6 todo dia, com educação física, com esporte, para fazer uma geração realmente forte, desde pequena, não. A gente privilegia o topo da pirâmide, que o cara chega com uma educação torta, e como que a gente pode formar grandes lideranças? Não forma. Bom, isso aí, Roberto. Obrigado aí. Conversa sempre muito boa com você, não? E vamos inovar, não? Dentro do que a gente consegue. Vamos inovar, não tem mais opção. Inove ou morra. Acabou? Acabou já. É isso, o mote é esse. Outro ponto, Paulo, é importante para não esquecer. Nós temos uma coisa no hino que nós temos que desafiar o hino nacional brasileiro, que é a nossa missão. Deitado eternamente em berço esplêndido. Vamos acordar, chega de ficar deitado. Está deitado há 500 anos já, né? Chega. Já deu para descansar, né? Não é mais Brasil do futuro. Todos os nossos millennials, toda a nossa geração atuante, forte, fantástica. Essa geração está mudando o país, sim. Nós temos que dar todas as ferramentas para ele. O Brasil do futuro é agora. Chega de ficar deitado. Muito bem. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Tchau.